Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Tia Aline aqui novamente, mais uma videoaula para nós, né? Vamos para a nossa terceira videoaula da disciplina de Ciências. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão do nosso conteúdo, trabalhamos sobre os seres vivos e falamos de nós, seres humanos. Hoje nós vamos fazer por partes. Primeiro vamos para a nossa correção, né? Que eu já havia dito para vocês que a gente dá aula, passa atividade e no outro dia a gente faz a correção. Então, antes da gente fazer essa revisão geral do conteúdo, pegue o livrinho de vocês e abra na página da nossa aula anterior, página 228, onde lá nós falamos sobre a convivência entre a criança e o idoso. Nós debatemos essa questão de que às vezes a gente fica com o vovô, com a vovó, tem as brincadeiras que podemos fazer com essas pessoas mais velhas, né? Há umas certas limitações, mas que eles são capazes sim de fazer brincadeiras bem legais. Lembra que nós falamos também da questão das histórias que ele tem a nos ensinar. E aí foi pedido para você ler a página inteira, né, sobre a convivência criança e idoso, e tinha um questionamento. Ele faz a seguinte pergunta: atualmente você é o quê? Você é um bebê, você é uma criança e você é um adulto. E aí, o que foi que vocês responderam? Obviamente vocês todos são crianças ainda, não é isso, meus amores? Lá na página 229 foi pedido que você fizesse apenas a segunda, a terceira e a quinta, porque a quarta seria algo que teríamos que socializar. No caso, não estamos podendo fazer essa socialização nós, né? Todos juntos. Na segunda questão ele diz assim: complete as frases com as palavras do quadro. No quadro tem o quê? Crianças, histórias, memórias e idosos. E aí eu pedi que vocês observassem a frase para você ver qual palavra caberia melhor em cada uma das linhas. Então, como é que ficaria? Vamos lá conferir? As, quem? As crianças, a história, memória ou idosos? As crianças, gente, que têm a oportunidade de ouvir novas o quê? O que as crianças têm a oportunidade de ouvir dos idosos? Novas histórias, até porque eles são bem mais experientes do que nós. E os quem? E os idosos, eles podem aproveitar para exercitar o quê? A memória. Porque geralmente quando a gente vai chegando a uma certa idade, a gente costuma dizer assim: ah, estou mais esquecida, ah, não lembrei disso, não lembrei daquilo. Isso não é só característica do idoso, tá, gente? Às vezes até os mais jovens têm um pouco de esquecimento. Mas com o passar do tempo, vai chegando a idade, essa memória vai ficando um pouco mais falha. Então, contando essas histórias, os idosos também têm essa oportunidade de aproveitar para exercitar essa memória. Na terceira questão, ele faz a pergunta se você convive com algum idoso. Isso aí seria uma resposta pessoal, né? Mas eu acredito que vocês como criança, a maioria tem essa convivência, ou se não com o vovô ou com a vovó, mas com a pessoa idosa. Mas se você disser que sim, você iria colocar o nome. Como nós não podemos fazer esse questionamento de um por um, vocês façam aí e respondam, tá bom? E bote o nome aí do vovô, ou da vovó, ou da pessoa idosa com quem você convive. A quarta questão seria uma socialização, como eu falei para vocês, pedi que não fizesse. E vamos para a quinta. A quinta foi pedido que você fizesse uma brincadeira, alguma atividade que você pudesse fazer essa socialização entre você e a pessoa idosa. Aqui ele deu algumas dicas. E aí, qual foi a brincadeira que você fez? Qual foi o tipo de atividade? Foi uma leitura? Foi uma brincadeira com os brinquedos? Foi uma historinha que o vovô ou a vovó contou para vocês? Isso aí a gente só vai saber de fato quando a gente voltar, né? Para a gente poder fazer essa socialização. Mas tudo bem, o importante é que você tenha feito e continue praticando aí com o vovô e com a vovó, porque eu já falei que é muito importante essa convivência, essa socialização, né? Com as pessoas mais velhas, mais idosas, que a gente é capaz de aprender várias histórias. E retomando um pouco do nosso assunto, fazendo a nossa pequena revisão, vamos voltar para falar um pouco das fases da vida. Lembra? Falamos do bebê. Vamos ver se vocês lembram qual fase qual idade vai de uma fase para outra. Por exemplo, a infância, gente. Vocês lembram que a tia falou lá na nossa primeira videoaula, onde nós falamos que a infância ela vai desde a hora do seu nascimento até os 12 anos de idade. Lembra o que é que nós podemos fazer nessa idade? O que é que realmente nós somos capazes de aprender? É o momento de desenvolvimento, é o momento de brincar bastante, é o momento de não ter tanta preocupação como nós vamos ter nas fases seguintes da nossa vida.
Aí vem a adolescência, que eu também falei para vocês que geralmente é a fase que o papai e a mamãe dizem que é a fase mais complicada, né? Onde o corpo começa a se desenvolver, tanto do homem como da mulher, começa a crescer, né? As brincadeiras já não são mais as mesmas, já querem mais ficar com um coleguinha conversando, ou que pessoalmente, ou no bate-papo do WhatsApp, no Instagram, né? Nas redes sociais de uma forma geral. E aí é um momento que a gente quer fazer tudo e não quer que papai e mamãe digam nada. Por isso que mamãe e papai acham uma fase bem complicada. E aí vem a nossa fase adulta, é onde a gente vai criar mais responsabilidades. É uma fase em que o nosso corpo já não tem tanta mudança, mas, no entanto, cresce não o corpo, mas sim as responsabilidades, onde provavelmente devemos já estar formado ou se formando, trabalhando, né? Para ou se ajudar ou ajudar a família, ou ambos as partes, mas é um momento que a gente cria uma maior responsabilidade. E o idoso, gente, que é o que nós falamos aqui, que as pessoas idosas, depois dos 60 anos, já é considerado, inclusive a gente está ficando em casa também para preservar esse idoso, essa pessoa que tem um pouco mais de idade que a gente, não é isso? Para a gente ficar em casa, para todo mundo ficar bem cuidado. Então, essas fases, cada uma dessas fases, gente, é importante. O idoso, ele também começa a passar por novas transformações, mas no caso do idoso, já é um cabelo mais grisalho, né? Os brancos começam a nascer, significa dizer que quando tá o cabelo branco já é idoso não, tá? Porque a tia aqui, ó, cheia de cabelo branco. Tem até que pintar os cabelos, né, meus amores? Mas enfim, a tia fala isso porque vocês sempre falavam quando ficava lá na sala, né? Alguns do turno da manhã, mas enfim. Mas há essa transformação no idoso, o cabelo começa a ficar branco, né? As rugas começam a aparecer com mais frequência, a pele já começa a ficar mais engiada, o corpo em si já não fica mais tão ereto, a gente já fica mais encurvada. E dependendo também como você trabalhou durante todas essas fases da vida, você vai ter uma boa velhice ou não, né? Porque tem vários idosos que praticam várias atividades físicas ao longo do seu ano, que quando chega nessa fase do idoso, está todo mundo sarado, está todo mundo bem, está todo mundo bem de saúde também. Então, é importante cuidar do corpo não só quando já está chegando a uma certa idade, sim desde sempre. Bom, depois dessa revisão, um pouco, né, da revisão falando sobre os seres humanos, nós vamos para a nossa atividade. A atividade vocês vão abrir lá na página 233 do livrinho de vocês, né, do Farias Brito Ciências. Lá ele vai novamente falar sobre essas fases, fazendo uma revisão do que nós aprendemos, a seção do que você aprendeu. E aí, o que foi que você aprendeu? É um assunto assim bem fácil, bem amplo, é algo que a gente vê no nosso dia a dia, essa questão de fases, o crescimento, né? Foi coisas que a gente viu também nos meses anteriores, só que nós falamos dos seres vivos na questão de plantas e animais. Aqui nós estamos remetendo mesmo para o ser humano. Então, aí na quinta questão, ele pede que você identifique a fase da vida que está em cada uma dessas pessoas aí. Esse bebê, em que fase da vida ele está, gente? É infância? É adolescência? É adulto? A tia até já falou o nome, né? E essa moça aí, qual é a fase da vida que ela está? A tia não tem idade aí, você falou da questão das idades. Mas só em você olhar, observar as características dessas pessoas, você já vai ter uma noção em que fase da vida ela vai estar, tá bom? Depois ele diz aí para você explicar para o coleguinha as diferenças. Tia, não estou com coleguinha, nem posso chegar perto do coleguinha. Então explica para a mamãe, explica para o papai, explica para quem está lhe ensinando, tá bom? Qual é a diferença que tem entre essas duas fases? É só lembrar das aulas da tia Aline, tá bom? Que ela explicou a diferença. E sem você olhar também, você já percebe várias diferenças que tem entre uma fase e outra. Na sexta questão, ele pede que você observe a história de Theo. E observe também que nessa história, ela não tem nada escrito, né? Uma história em quadrinho, mas que ela está mostrando por numeração. Ou seja, a criança aí, que no caso é o Léo, que é a história dele, começa numa fase bebê. E aí ele vai crescendo. Observe como ele passa por todas as fases. E é o que ele diz assim, letra A, qual número corresponde à velhice? Aí você vai olhar, é o número 1, é o 2, 3, 4 ou 5? É o momento da sua observação, de acordo com tudo que nós falamos aqui, tá bom? Letra B, os outros seres vivos.
Lembram, gente, que a gente falou que os seres vivos não são só nós, plantas e animais. Ele quer saber quais outros seres vivos aí que mostrou na imagem que também está se desenvolvendo. E aí você vai explicar. Tia, não tem espaço para explicação. E aí, faça o quê? Pega o caderno e escreva lá, página 233, sexta questão, letra B, livro de ciências, tá bom? Que aí vocês vão identificar a qual questão pertence à atividade. Próxima aula a gente faz essa correção, faz mais uma revisão da outra parte do conteúdo, ainda em relação a nós, seres humanos, né, como seres vivos, fazemos a atividade e depois estudar, tá bom, gente? Um beijo grande, fique com Deus, até a nossa próxima videoaula. Tchau!